Sabe, a nossa vida financeira é, no fundo, uma biografia. Só que uma biografia escrita com números. Cada real que a gente gasta, poupa ou investe conta um pedaço da nossa história. O problema é que, sem organização, essa história pode se tornar bem caótica, difícil de entender. E é exatamente sobre como colocar ordem nesse caos que a gente vai conversar hoje. Para pensar nisso um pouquinho. O seu dinheiro contaria a história de alguém que está planejando o futuro ou de alguém que só vive o agora? Ele ia revelar sonhos que estão sendo construídos com cuidado ou só o eco de alguns impulsos do momento? Essa é a provocação que vai guiar a nossa conversa. E é justamente essa reflexão que está no coração do livro Como Organizar Sua Vida Financeira, do Gustavo Cerbasi. Mas olha, não espere encontrar aqui planilhas super complexas ou fórmulas mágicas, tá? A proposta dele é muito mais profunda. É entender que organizar as finanças é, antes de mais nada, organizar o nosso próprio comportamento. A verdadeira mudança não acontece na planilha, acontece na nossa mente. Certo. Vamos mergulhar na primeira grande ideia. E ela já começa quebrando uma expectativa bem comum. Quando a gente ouve a palavra orçamento, a maioria já pensa em restrição, né? Numa lista de nãos. Mas a abordagem aqui é completamente diferente. O orçamento é visto como uma baita ferramenta de autoconhecimento. E aqui está a grande virada de chave. A visão tradicional vê o orçamento como aquela tarefa chata de controle de gastos. Já o Cerbasi transforma ele num espelho, e um espelho que não mente nada. Ele mostra, às vezes de um jeito até meio brutal, para onde o nosso dinheiro e, por consequência, a nossa energia e nosso tempo estão indo de verdade. Ele revela as nossas prioridades reais, não aquelas que a gente só diz que tem, sabe? E como é que se coloca isso em prática, então? O processo é bem simples. Primeiro, por um mês você só vai registrar tudo o que gasta. Sem culpa, sem julgamento, é só observar. Depois, você separa esses gastos em duas colunas: essencial e desejável. E o passo final é a análise. Você vai olhar para a coluna desejável e se perguntar: esses gastos aqui estão me aproximando ou me afastando dos meus grandes objetivos? A resposta não é para gerar culpa de jeito nenhum, é para trazer clareza. E essa clareza, nossa, é o primeiro e mais poderoso passo para a mudança. Bora para a segunda ideia, que desafia uma crença assim muito comum. A palavra dívida geralmente vem com uma carga bem negativa, né? Mas e se eu dissesse que, se for usada com inteligência, ela pode ser uma ferramenta poderosa de construção? O segredo está em saber diferenciar os tipos de dívida. De um lado, a gente tem a dívida de consumo. É aquela usada para comprar algo que perde valor com o tempo, tipo uma TV nova parcelada. Ela simplesmente drena o nosso patrimônio. Do outro lado, tem a dívida de investimento. É a que você faz para adquirir algo que pode gerar mais renda ou valor no futuro, como financiar um curso de especialização, comprar uma ferramenta de trabalho, quem sabe até iniciar um negócio. Uma te afunda, a outra te impulsiona para frente. Então, o ponto crucial é este aqui. O que diferencia uma dívida boa de uma ruim não é o valor, mas a intenção por trás dela. A dívida estratégica, a dívida boa, ela nasce de um plano, de uma decisão consciente para melhorar seu futuro financeiro. Já a dívida ruim, essa nasce do impulso, daquela vontade de ter algo agora, sem pensar nas consequências. É a diferença entre construir uma ponte para o futuro ou cavar um buraco no presente. E isso nos leva, de um jeito bem natural, para a terceira e última ideia essencial. Depois que a gente entende para onde o nosso dinheiro vai e como usar o crédito a nosso favor, o próximo passo é fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Mas calma, não de qualquer jeito. Vamos começar com o básico do básico, o primeiro degrau. Poupar é simplesmente guardar. É separar uma parte do que se ganha. É um passo fundamental? Com certeza, mas como a gente vai ver, é só o comecinho da jornada. Investir, por outro lado, é um ato de propósito. É pegar o dinheiro que você guardou e dar uma missão bem clara para ele. Não é só acumular por acumular, sabe? É transformar o seu dinheiro num soldado que está lutando por um objetivo específico que você mesmo definiu. Pensa num sonho. Tipo, quero fazer uma viagem incrível. Sozinho, isso é só um desejo. Mas quando a gente aplica um propósito, vira um plano concreto. A missão, a viagem dos sonhos. O objetivo tem um valor, R$ 12.000. O prazo está definido, 24 meses. E a estratégia é clara, investir R$ 500 por mês. Com um propósito, o ato de investir ganha sentido, ganha motivação e transforma um desejo distante num projeto totalmente realizável.
Tá percebendo como tudo se conecta? As 3 ideias formam uma filosofia financeira completa. Começa com o diagnóstico, usando o orçamento para se entender melhor. Passa pela estratégia, usando crédito para construir e não só para consumir. E tudo isso culmina na visão, dando um propósito para cada real investido. Não são dicas isoladas, entende? É um ciclo contínuo. Você se entende, age com estratégia e avança na direção da sua visão de futuro. E para a gente fechar, fica esta última reflexão. No fim das contas, a grande proposta aqui é nos convidar a ver o dinheiro não como um fim em si mesmo, mas como uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para construir a vida que deseja. A grande questão, então, não é quanto dinheiro se tem, mas sim qual obra você está construindo com ele.